E aí, meninos, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia comigo, Cass, tá certo? Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção, tá certo, da atividade que foi passada para vocês. Logo em seguida, a gente dá início ao conteúdo novo, ok? Então, vamos lá. Primeira questão. O conjunto das medidas adotadas tomadas pelo governo recebeu o nome de neoliberalismo, pois tinham como intuito de restringir a participação do Estado nas atividades econômicas, assim como pregava o liberalismo econômico. A respeito do neoliberalismo, marque B para as verdadeiras e S para as falsas. Primeiro item. É caracterizado por aumentar os gastos governamentais, que é falso, tá certo? Porque uma das medidas, digamos assim, é justamente diminuir esses gastos, ok? Segundo item. O governo passou a estatizar as empresas que eram privadas. Esse item também ele é falso, tá? Porque nós temos que o governo ele passa a privatizar as estatais, ou seja, ele passa a vender, tá certo? Próximo item. Promoveu a abertura econômica na intenção de permitir a entrada de produtos estrangeiros. Esse item que ele é verdadeiro, ok? Ou seja, o Estado ele vai procurar, digamos, que intervir o mínimo na economia. E caso ele viesse, digamos, que dificultar essa entrada de produtos estrangeiros, isso nós chamamos de protecionismo, seria justamente o contrário, tá certo? O governo intervindo. Então, esse item ele é verdadeiro, tá certo? Ou seja, é uma característica do neoliberalismo. E o último, redução das leis trabalhistas. Esse item também é verdadeiro, tá certo? Então, o item correto seria o item A, ok? Então, vamos lá para a próxima questão. O processo de industrialização costuma ser dividido em 3 etapas. Sobre as etapas da industrialização, que também são conhecidas como processo de globalização, associam esses períodos com suas respectivas características. Nós temos a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial, tá certo? Aqui do lado nós temos as características, era justamente para fazer uma associação, ok? No primeiro, caracterizado pelo uso de várias fontes de energia e pelo aprimoramento das tecnologias. Isso aí seria o quê? A terceira revolução industrial, também conhecida como revolução técnico-científico informacional, de acordo com o professor Milton Santos, ok? No caso seria 3, né? Próximo. Uma das principais características foi a criação das máquinas a vapor, utilizadas o carvão como principal fonte de energia. E aí, essa é uma das principais características da primeira revolução industrial. Então, seria 1. Então, a sequência fica 3, 1. E a última, as principais fontes de energia eram o petróleo e a energia elétrica. Primeiro o motor elétrico e o motor movido a combustão. E aí, nós temos a característica da segunda revolução industrial. Então, a sequência correta é 3, 1, 2, que seria o item B, ok? Próxima questão. Com o encerramento da Segunda Guerra Mundial, as principais potências mundiais perceberam a necessidade de evitar novos conflitos daquela dimensão. Visando a manutenção de uma paz duradoura, em 1945, a maioria dos países do mundo assinou o tratado que deu origem à Organização das Nações Unidas, conhecido como ONU. Das alternativas abaixo, marca o item que apresenta corretamente a principal função da ONU, tá certo? E aí, como nós vimos que ele já surgiu nesse contexto de guerra mundial, na intenção de evitar novos conflitos, tá certo? No caso, o item correto é o item C, resolver problemas diplomáticos, evitando possíveis enfrentamentos militares. Então, seria o item C, ok? Na verdade, é um dos principais, mas a ONU atualmente, ela tem vários órgãos submetidos a ela, na área da educação, na área da saúde, em várias outras áreas, ok? Quarta questão. Marca alternativa que apresenta corretamente as características do relevo europeu, tá certo? E aí, pessoal, na aula anterior, tá certo? Que nós temos as principais relevos, não é isso? Nós temos as cadeias de montanha, tá certo? Que nós temos os dobramentos modernos localizados na região sul e os maciços antigos localizados na região norte. E na região central nós temos as planícies, que era caracterizada pela sua deposição de sedimentos. Portanto, o item correto seria o item B, ok? E a última questão. Sabe que a Europa apresenta uma grande variedade climática em seu território. Sabendo disso, selecione os itens abaixo, que apresentam corretamente os elementos que influenciam no clima da Europa, tá certo? E aí nós temos localização geográfica, altitude, centros urbanos, correntes marítimas, e somente as latitudes influenciam no clima, tá certo? E aí, esses elementos climáticos justamente que vão influenciar, tá certo, no clima daquela região. Então, ele quer os itens verdadeiros, não é isso? Localização geográfica do continente influencia
sim, tá certo? E muito no clima. Então esse item ele é verdadeiro. 2, altitude. Sim, a altitude também ela influencia, principalmente na Europa, tem no caso lá as cadeias de montanhas, não é isso? Ou seja, quanto mais elevado for uma montanha ou um relevo, vai ser uma região bem mais fria, ok? 3, os centros urbanos, não, esse item aqui ele não vai influenciar no clima da região do país, tá certo? Ele pode influenciar sim no microclima, mas local, não chega a influenciar no clima daquela região, então seria falso, tá certo? As correntes marítimas também, ela é verdadeira, tá certo? Porque ela joga umidade, com uma corrente quente úmida, ela vai jogar umidade no continente, ocasionando as chuvas, tá certo? As precipitações. E 5, somente a latitude. Esse item é falso, porque ele fala somente a latitude. Nós vimos que existem outros também fatores que vão influenciar, tá certo, na formação do clima na Europa. Então, o item verdadeiro seria o item D, tá certo? Apenas 1, 2 e 4 são verdadeiros, ok? E agora vamos dar início à nossa aula, tá certo? Nessa aula a gente vai estudar um pouco sobre essa formação da União Europeia, tá certo? Sendo que a gente vai ver um pouco sobre o Benelux e a seca também, que é a comunidade do carvão e do aço, tá? A comunidade europeia do carvão e do aço, ok? Então vamos lá. Para entender um pouco, a gente entender essa questão do contexto da Europa pós-Segunda Guerra Mundial, tá certo? Nós sabemos que pós-Segunda Guerra Mundial teve a Guerra Fria, teve início a Guerra Fria, tá certo? Onde os países ficaram divididos entre um bloco capitalista, comandado pela principal potência, no caso pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, que era aí comandado pela antiga União Soviética, tá certo? Ou seja, a Europa ficou, não só a Europa, mas o mundo por inteiro, tá certo? Ficou dividido entre essas duas grandes potências, tá certo? E aí a Europa foi dividida entre a Europa Oriental, que seria a Europa comandada pelo bloco socialista, e a Europa Ocidental, que era dominada pelo bloco capitalista, tá certo? E aí nós vimos que os Estados Unidos, a fim de impedir que o socialismo expandisse na Europa, ele criou o Plano Marshall, que era um plano de investimento, tá certo, na reconstrução dos países da Europa, tá certo? E aí nós vimos já todas as características de Guerra Fria, vimos que a União Soviética ela acabou perdendo esse conflito, tá certo? Esse conflito, aos poucos, os países que pertenciam, digamos que à União Soviética, eles foram se dissolvendo, tá certo? Virando estados independentes, ok? E alguns deles, acho que a maioria, começaram a adotar o sistema capitalista, isso aos poucos, tá certo? E sofreu uma intensa mudança nesse país, tá certo? Mas vamos lá. E aí, nós temos o quê? A Europa, ela vai tentar, tá certo? Retomar essa sua soberania que ela tinha antes de Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá certo? Nós sabemos que a Europa era uma das regiões mais desenvolvidas que nós tínhamos, mas as guerras mundiais, o cenário principal foi justamente na Europa, ou seja, ela estava bastante destruída, tá certo? Por isso, nesses dois contextos pós-guerras, tá certo? Eles queriam, sim, tomar essa sua soberania de volta, ok? E aí, para isso realmente acontecer, tá certo? Eles tinham que acabar com os problemas internos, tá certo? E um deles, no caso, era justamente a questão da Alsácia e Lorena, que foi também um dos motivos da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Mas vamos lá. O político francês Jean Monnet sugeriu o agrupamento dos estados do continente numa federação ou unidade europeia. Ou seja, esse político ele já estava pensando, tá certo, nesse agrupamento, digamos, de países para melhorar, digamos assim, as relações entre eles. Mas para isso tinha que acabar primeiro com os conflitos. E um desses conflitos era justamente entre a França e a Alemanha pelo domínio da região da Alsácia-Lorena, que era uma região rica em carvão e aço, ou seja, em matéria-prima, ok? E aí, ele sugeriu, tá certo, que a França e a Alemanha, eles administrassem essa região juntos, tá certo? E aí vai surgir a Declaração de Schuman, tá certo? E essa declaração aqui, ela vai inspirar quatro países, tá certo? A Itália, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo a assinarem, junto com a França e a Alemanha Ocidental, o Tratado de Paris, que vai dar origem à seca, tá certo? E aí lembrando, tá certo?
que a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo, eles já tinham, digamos, uma certa associação entre eles, tá certo? Eles tinham formado um grupo, esse grupo era chamado de Benelux, tá certo? Mas um pouco sobre a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Os principais objetivos eram introduzir a lei de circulação do carvão e do aço na região, ou seja, ninguém precisava de pagar nada, tá certo? Assegurar o alívio acesso às fontes de produção, assegurar a vigilância do mercado, o respeito pelas regras da concorrência e a transparência dos preços através de uma alta autoridade, tá certo? E aqui nós temos países fundadores, tá certo? Como eu havia falado anteriormente, da CEI, Unidade Europeia do Carvão e do Aço. Nós temos França, Itália, Alemanha Ocidental, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, tá certo? Vamos lá. Pronto. E aí, pessoal, antes da formação da seca, que foi no ano de 1950, 1951, já existia o Benelux, tá certo? Que era justamente a Bélgica, Luxemburgo e Neerlândia, que seria a Holanda, ok? Mas vamos lá. Uma das principais características dessa associação entre esses países era o quê? O livre comércio, ou seja, eles eram isentos de tarifas internas, tá certo? Que vai baratear o mercado interno, vai facilitar o acesso às mercadorias, a população começa a comprar mais, eles começam a desenvolver cada vez mais, ok? E a outra é a união aduaneira, eles cobravam uma tarifa única para importar mercadorias dos outros países que não pertenciam ao grupo, tá certo? Ou seja, essas são as principais características do Benelux, tá certo? É o Benelux, justamente com a França e a Alemanha, eles formaram a seca, ok? E aí, vai ter a formação da CEE, Comunidade Econômica Europeia, tá certo? Em 1957, os países integrantes da seca assinaram o Tratado de Roma. E aí, tinha as principais características, tá certo? É justamente essa. Eliminar as restrições entre os países membros. Em 1962, entrou em vigor a Política Agrícola Comum, PAC, que era justamente para desenvolver a agricultura dos países, tá certo? A fim que eles se tornassem autossuficientes. E aí, só assim, nessa a CE vai criar o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Para quê? Para transferir fundos para as regiões mais pobres. Tá certo? Ele simplesmente iria tirar recursos daquelas regiões mais ricas e iria investir nas regiões mais pobres, a fim de também desenvolvê-las, tá certo? E aí nós temos aí a expansão da CE, que alguns países estavam vendo que esses países que pertenciam à Comunidade Econômica Europeia estavam, digamos que, se desenvolvendo cada vez mais, tá certo? Então, outros países passaram também a querer fazer parte da Comunidade Econômica Europeia e assim tendo a sua expansão. Nós temos aí, em 1973, a Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido, tá certo? Só para lembrar vocês que o Reino Unido hoje não faz parte mais, tá certo? Desse bloco econômico, desse grande bloco econômico, tá certo? Lembrando que logo no início da entrada no Reino Unido foi muito importante, porque essa região do Mar do Norte era rica em petróleo, tá certo? Ou seja, deixou a Europa de autossuficiente por um certo período, certo? Em 1980, a Grécia, a Espanha e Portugal também passaram a fazer parte, tá certo? Em 1992 foi assinado um novo documento que definia as regras e que assim deu origem, tá certo, à União Europeia, ou seja, a CE, ela virou União Europeia, ok? E aí, além das outras características que eu já havia falado para vocês, questão da União Aduaneira, livre circulação de mercadorias, também eles adotaram o quê? A livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços sem restrições entre os países membros, tá certo? E aqui, pessoal, só um guia, tá certo? Vocês verem a questão da participação dos países, a expansão, tá certo? Da União Europeia. Pode observar que os países em azul são aqueles que foram adotando a União Europeia, fazendo parte. E aí você pode observar que, por último, tá certo, o Reino Unido, apesar dessa região aqui, ele vai parar de participar, não vai mais fazer parte, ok? Esse aqui seria os países que fazem parte da União Europeia, ok? Só que aí existe uma pequena diferença. Existe a União Europeia, certo? São vários países que fazem parte, mas existe também os países da zona do euro. Os países que fazem parte da zona do euro é porque eles adotaram uma única moeda, tá certo? Ou seja, essa aqui seria uma das características mais marcantes da União Europeia. Eles adotaram o euro como uma única moeda, tá certo? Porém, nem todos os países quiseram fazer parte
dessa zona do euro. Por quê? Porque eles iam perder um pouco de sua autonomia nas decisões políticas. Tá certo? E aqui nós temos, em azul mais forte, os países que utilizaram o euro, tá certo? E mais claro, seriam os países da própria União Europeia, porém, não adotaram o euro, ok? E dentro da União Europeia existem vários órgãos responsáveis por várias funções. Eu destaquei 4 aqui para vocês. O primeiro nós temos o Parlamento Europeu, que é responsável pela questão orçamentária dos membros. Nós temos o Conselho da União Europeia, que ele vai discutir as questões internas. Nós temos a Comissão Europeia, que é responsável por aplicar os tratados e as decisões do Parlamento e do Conselho da União, ok? E o Banco Central Europeu, que é manter a estabilidade dos preços, fiscalizar os bancos privados, tá certo? Ou seja, seriam os principais órgãos. E aí, pessoal, é bem interessante que nós temos aqui os imigrantes na Europa, tá certo? Em primeiro momento, eles foram bem-vindos. Por quê? Porque eles queriam uma mão de obra mais barata, tá certo? Porém, com a crise econômica, teve desemprego em massa. Consequentemente, a população começaram a ver que os imigrantes estavam tomando seu emprego, gerando assim, uma certa xenofobia, um certo preconceito com esses imigrantes. E nós temos aqui a situação da Turquia, que a Turquia é um dos países que querem fazer parte da União Europeia, porém devido a suas condições, tá certo? Econômicas, ele ainda não faz parte, ok? O país da Europa tem um certo receio, porque iria facilitar, no caso, a circulação da população da Turquia para os países europeus. E aí, no caso, a população iria migrar para essas outras regiões. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, tá bom? E até mais. Forte abraço aí para vocês, tá bom? Tchau.